Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Sura Jiva Maidero Videva Vivagine Yoma Vyapta Dhyaya Dakshinamutare Namaha Sarva Vedanta Sedanta Gocharam Gocharam Govindam Paramanandam Tatiguru Pranatoshmam Om Shanti 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 Om. Então, alguém tem pergunta ou a gente prossegue com a história dos coxas? O que mais latte para o nosso professor? As perguntas, né? Eu sei que vocês vão fazer perguntas difíceis. Você tinha uma pergunta sobre meditação? Aquela é mais fácil. Vamos começar com a pergunta dele, que é mais fácil. A pergunta é o seguinte: tem umas tradições que enfatizam muito a meditação. Os yogis praticam meditação de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 12 horas, tanto nas tradições indianas quanto até nas budistas. Eu queria saber qual é a posição da visão de Vedanta em relação a essas meditações posicionadas, em que o indivíduo yogi, até que estuda as escrituras indianas, e que ele complementa como é que Vedanta vê isso? So, Vedanta, em realidade, fundamentalmente, a meditação do Vedanta é chamada Nididhyasana. Ok? So, o que é meditação? A gente pode considerar a meditação de 2 modos. Ou é uma meditação no senso de manter a mente focada num pensamento ou numa nuvem de pensamentos em torno ao mesma contemplação, entendeu? Ou é uma meditação que serve ao propósito de esvaziar a mente. Eu permaneço simplesmente como presença, ou como quer a gente chame, porque eu não quero ativar a minha mente, eu não quero me envolver com nenhum pensamento. Não importa o quanto sublime, o quanto, vedântico, ou revelante, ou revelador ele possa ser. Eu quero simplesmente esvaziar a minha mente. Então tem 2 tipos de mente. Uma é de meditação, esvaziar a mente para experimentar aquilo que a gente chama no mind, ou uma meditação de concentração, de trazer a mente, ou num mantra, ou num pensamento, ou num objeto, Tem aquelas de observar os pranas, mas até mesmo de manipular os pranas. Por quê? Porque é conhecido o fato do relacionamento entre a mente, e os ares vitais, o ar vital, A gente sabe quando a nossa mente é muito excitada, a nossa respiração também é muito, Quando a nossa mente é calma, a respiração é muito shallow, muito rasinha, quase que inocente, Então, os pranayamas, existem diversos tipos de modos de regular os pranas para funções, objetivo, propósitos mais diversos, Tem pessoa que inspira, concentra no intervalo entre inspirar, outros concentra na inspiração. Tem toda essa ginástica, prânica que eles fazem para obterem certos resultados. Mas, fundamentalmente, a Vipassana é simplesmente uma meditação de focalizar no in and out, da respiração. E você fazendo isso, eu falo isso com uma certa autoridade, porque eu fiz isso por muitos anos. E acalma a mente. Vai acalmando a mente, acalmando a mente, acalmando a mente. Então todo mundo medita em geral para acalmar a mente, tranquilizar a mente. E você pode fazer isso, através de qualquer objeto de meditação ou concentração ou objetivação que você queira, Um mantra pode ser bom, a respiração. Na cultura védica, qualquer objeto de meditação é um símbolo de Ishvara. Essa é a coisa mais
E fora da cultura védica, até mesmo os pranas, que é um dos símbolos mais potentes de Ishvara, são deprived, são desprovidos de Ishvara, né? Porque o budismo rejeitou o conceito, os Vedas e o conceito de Ishvara, né? De Deus, né? Então é importante a gente compreender que a meditação originalmente era a meditação nos 5 elementos, porque os 5 elementos representam Ishvara, entendeu? Ishvara manifesto, etc. Então os pranas são um símbolo de Ishvara em ação, né? Operando, fazendo tudo isso por nós. Então, se a gente precisa, né, concentrar a mente num objeto de meditação de tal modo a tranquilizar a mente, que a gente utilize um objeto que seja um símbolo bacana de Ishvara, né? Um símbolo bonito, né? Uma declaração dos Upanishads, né? Que você fica constantemente contemplando, ou simplesmente um mantra, né? Aham Brahmana, Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi, etc. Então isso é o propósito da meditação, é controlar a mente, porque caso contrário a mente é completamente dispersa, né? E ela produz, né, perturbação e ela compromete a nossa capacidade discriminativa, contemplativa, etc, etc. Então, a sua pergunta é como o Vedanta vê essas meditações. A meditação é um modo de educar regularmente de tal modo que ela pense como você quer que ela pense. Entendeu? Ou um modo de regularmente de modo que ela não pense. Mas se a propósito da mente fosse não pensar, o Ishvara não teria criado a mente com os pensamentos. O propósito da mente não é não pensar, é de pensar corretamente, né? Sabiamente. Pensar em harmonia com, entendeu? Com a sabedoria do Lord Ishvara. Então, do ponto de vista de Vedanta, meditação não é no mind, não é esvaziar a mente e produzir Nirvikalpa Samadhi. Aquilo mais é dos Yoga Sutras, entendeu? De Patanjali, etc. Né? O objetivo é Nirvikalpa Samadhi, porque eles acreditam que liberação ou meditação seja Nirvikalpa Samadhi, uma mente completamente vazia de qualquer objeto de experiência. Né? A eliminação do mundo, né? Então, a meditação, do ponto de vista do Vedanta, é um modo de regular e educar a mente de modo que ela pense de tal modo que conduz à nossa libertação. Então, nós chamamos a nossa meditação de Nididhyasana, que é um fluxo constante de uma família ou de uma nuvem de pensamentos, entendeu? Né? Fundados, né? Baseados nessas declarações dos Upanishads, que a gente começa a ficar, né, vivendo essa contemplação. Então, em outras palavras, meditação é contemplação nas escrituras dos Upanishads, como apresentado, né, nos textos. A gente vai seguindo a lógica e vai contemplando, aí a gente vai seguindo, esses ensinamentos eles vão se tornando vivos em nossa mente, em nosso intelecto. Aí quando você vê, você começa a se tornar um fanático, começa a ficar contemplando. Aí esses pensamentos samsáricos, eles começam a popular sua mente menos frequentemente e você começa a ter esses pensamentos vedânticos sempre mais presentes, entendeu? Então, um processo de educar a mente a pensar conforme as escrituras vedânticas. Né? Então, isso é chamado Nididhyasa. Mas, como concessão, alguns dos nossos textos do Vedanta, alguns dos Upanishads e o Bhagavad Gita, faz algumas menções à meditação, né, do tipo, né, simplesmente focar a mente, concentrar a mente, ou controlar, regular os pensamentos, entendeu? Então essas meditações, elas são integradas. Às vezes a gente diz que o Vedanta é um processo que inicia com Karma Yoga, passa através de Upasana Yoga, que é a meditação, né? Como modo de purificar a mente, até que ele chegue a Shravana, Manana e Nididhyasana. A gente passa por Karma Yoga e a gente começa a fazer
um trabalho de controlar os órgãos dos sentidos, porque o conhecimento é tudo, ele vai ajudar a gente a controlar a mente, os órgãos dos sentidos e os órgãos da ação. Mas se a gente quiser, né, agora ainda assim ampliar esse processo, né, a gente adiciona isso à meditação. A meditação vai servir ao propósito de focar a mente. O propósito mais importante da meditação é desenvolver a capacidade de foco da mente, entendeu? É controlar os órgãos sensoriais, os pensamentos e trazer a mente para um ponto de foco, né, que preferivelmente seja um símbolo de Ishvara. Por que a gente precisa dessa capacidade de foco? Porque quando nós chegarmos no estágio chamado Shravana, ouvir atentamente os ensinamentos, reflexão, contemplação e Nididhyasana, né, constante aplicação, constante, né, assimilação e elaboração e lembrança desses ensinamentos, quando a gente vai, né, entra nesses estágios, a gente precisa uma mente que não seja um macaquinho que pula de um galho em galho. Então, porque como é que a gente vai fazer o trabalho se a nossa mente não tem essa capacidade de foco, de concentração, né? Então, por isso a mente precisa ser educada do mesmo modo que a gente educa um cachorrinho pequeno, uma criancinha pequena, né? De modo que mais tarde ela possa ser uma mente preparada para fazer os 3 estágios do Vedanta, né? Que é ouvir atentamente, refletir, contemplar, resolver as dúvidas e aplicar e assimilar os ensinamentos. Entendeu? Mas não significa dizer que o Vedanta diga que todo o sistema dos Yoga Sutras, etc., não possuam o seu valor espiritual. Ele possui, mas possui como meio de preparar a mente, uma preparação da mente. Mas nós, do Vedanta, nós prescrevemos principalmente o Karma Yoga, né? Mas também dizemos que você é uma pessoa já com uma Vassana, né? No sentido, uma Vassana por Samadhi, ou meditação, ou Yoga, né? Meditação, né? Praticamente, Kriya Yoga, ou o que é que seja. Você pode fazer uso dessa Vassana porque é um bom purificador, preparador da mente, mas a gente tem que ter muito claro compreensão daquilo que a gente pode obter através da meditação e aquilo que a gente não pode, desse tipo de meditação não contemplativa, segundo os conhecimentos revelados. Se a gente faz uma meditação experiencial, ou simplesmente de focar a mente, etc., a gente tem que saber o que a gente vai obter, uma mente focada, né? Uma mente disciplinada, né? Uma mente com uma capacidade de one-pointedness, né? Que é importante, né? Uma mente educada, regulada, é uma mente sutilizada. Esse é um outro ponto importantíssimo nesse processo de preparação da mente através da meditação. Ele visa desenvolver uma mente focada em quê? Focada no meu objeto de meditação. Mas na medida que a mente vai ficando mais refinada, o nosso objeto de meditação se torna sempre mais sutil. A gente vai meditando em algum aspecto, né, de Brahman ou de Ishvara, sempre mais sutil. Se a gente quiser meditar, por exemplo, num carro modelo 2020 que eu adoro, que eu amo, etc., eu não vou ter nenhum problema se a minha mente for grosseira, né? Se eu tiver uma mente densa, materialista, né? Eu vou ficar ali todo o tempo meditando aquele carro, aquele SUV, etc. A gente não tem dificuldade de meditar. A gente medita muito bem naquilo que a gente tem um valor enorme. Se meu valor é por um objeto de meditação grosseiro, eu vou precisar de uma mente, né, grosseira, porque é ali que estão meus valores, né? Mas na medida que eu vou crescendo, o meu objeto de meditação, a minha mente vai desenvolvendo sutilidade e foco, né?
E o meu objeto de meditação vai se tornando sempre mais sutil, sempre mais sutil, sempre mais sutil, sempre mais sutil. Aí quando eu vejo, eu estou meditando na natureza do meditador. Como é que eu vou meditar sobre a natureza do meditador, né? Eu preciso de alguns conhecimentos que revelam a natureza do meditador, né? Aí eu começo a meditar aspectos, né? Objetos, né? De meditação extremamente sutis, né? Nirguna Brahman, Nirguna Ishvara, né? Quando nós meditamos em aspectos de Ishvaras coloridos pelos gunas, a gente está meditando em Ishvara como o Lorde do Universo Manifesto, né? Pode-se utilizar esse símbolo na meditação, esse esquema. Você pode meditar em qualquer coisa que seja. A meditação mais profunda é a meditação nos ensinamentos do Vedanta, como apresentados pelas Escrituras. Essa é a melhor forma de meditação. Mas não significa dizer que você não queira fazer uma meditação simplesmente para desenvolver foco, capacidade de foco. Porque se sua mente estiver muito dispersiva, a gente não consegue seguir a lógica dos ensinamentos, não é, Gustavo? Né? Nós falamos sobre isso diversas vezes. Eu quero fazer, eu decidi, eu quero fazer o meu dhyasana, mas a minha mente não me permite, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer algumas outras sadhanas que desenvolvam, né, essa capacidade de foco, né? De modo que mais tarde eu possa utilizar essa habilidade para permanecer focalizado na análise da minha experiência não examinada, como apresentada pelas Escrituras. Tudo isso requer foco, né? Tudo existe, tudo que existe no mundo, né, do yoga possui o seu valor espiritual, mas a gente precisa compreender o que a gente pode obter de nossas sadhanas e o que a gente não pode obter através de nossas sadhanas, né? Eu tenho um amigo lá em Carbondale que ele é vedantino, isso e aquilo, mas a sadhana que ele gosta mais de todos é kirtans. Ele vai em todos os kirtans que tiver, tem uma comunidade New Age com kirtans aqui, kirtans ali. Ele acha que ele está fazendo um grande trabalho espiritual frequentando aqueles grupos de kirtans. Vocês sabem o que é kirtans? Kirtans é uma festa, né? Uma música, é diferente de... Tem kirtans e bhajans. Bhajans é uma constante repetição do nome do Lorde, entendeu? Hare Krishna, Krishna Krishna, isso é um bhajan. O kirtans ele é mais elaborado porque apresenta uma história em torno às divindades, entendeu? É muito bonito. Você entra num barato incrível, né? Eu entrei em êxtase muitas vezes. Eu lembro que eu tive um período que eu curti um grupo de kirtan, lá quando eu morava nos Estados Unidos. Mas você tem que compreender, se você é um vedantino, esse meu amigo, ele quer ir sempre, né? Ele pergunta para mim, mas e os meus kirtans? Isso não é parte do meu trabalho vedântico? Não, é um trabalho que relaxa a mente, né? Muito agradável, mas não aborda a ignorância e o conhecimento que é necessário para cancelar a ignorância, né? Então a gente precisa saber, qualquer que seja a minha sadhana, o que ela realmente pode me propiciar. Essas sadhanas são meios indiretos de autoconhecimento, que não são de jogar fora. Por quê? Porque não é um meio direto, porque jamais me conduzirá ao autoconhecimento, mas vai me conduzir a algum estágio intermediário que é importante nesse processo, entendeu? Cada guru que a gente vai encontrando serve por propósito de nos dar um empurrãozinho, apesar de todas as desilusões ou traumas que de vez em quando a gente possa sofrer em associação com esses gurus, né? Ok? Perfeito, obrigado. Carmen, você tinha alguma coisa? Não, né? Aquela questão foi resolvida, né? Tem níveis dessas disciplinas, né? Que é o
Karma Yoga, o Karma Yoga é o mais fundamental, mas quando o indivíduo sente a necessidade de disciplina, Sim. vamos supor que a experiência do indivíduo parte de um desconforto até com o corpo, então você parte daquilo que é mais denso, né, que é mais fácil de objetivar, que é alguma disciplina para o corpo. E também assim, envolve um sono moderado, se alimentar bem, né? Sim. Se alimentar moderadamente. Né? Aí vai para o nível dos sentidos, Sim. aí para conseguir chegar no nível da própria A mente. mente. São todos sadhanas, esforços que a gente faz para controlar esse equipamento nosso, regular. Regular é uma palavra que eu gosto. Entendeu? A gente quer regular de tal modo que nós possamos, né, possamos ser o mestre do nosso equipamento, não os escravos do nosso equipamento, né? Tem as meditações em valores também, né? Como o passo. Isso tudo é parte de uma preparação até mesmo, né? A gente vai meditar, mas a gente vai meditar em valores, mas antes da gente meditar em valores, a gente precisa compreender o que é Dharma, compreender o que é valores, né? Aí depois a gente começa a reavaliar nossas vidas e redefinir os nossos valores e os nossos objetivos, né? Fazer um inventário dos meus valores e desenvolver os nossos objetivos novos e organizar nossas vidas em harmonia com os nossos objetivos, né? Eu tenho que me organizar, saber o que eu não vou viver por aí simplesmente dizendo, não, eu vou seguir meus feelings, meus sentimentos, eu vou fluir. Não, o meu objetivo é o que é. Então, eu preciso primeiro compreender o que é Dharma, o que não é Dharma, o que conduz, né, a minha elevação espiritual. Aí eu começo a desenvolver um plano novo de vida, estilo de vida. Né? Estilo de vida é a base de tudo. Né? A gente falando de... Quando a gente fica interessado em autoconhecimento e moksha, a maior parte das vezes a gente é no mundo e a gente tem um estilo de vida que é extremamente rajásico para um vedantino, né? Mas muitas vezes, por questões kármicas, a gente tem que esperar, né? Então, o que a gente faz? Ok, eu mantenho esse estilo de vida, mas eu estudo o Karma Yoga e desenvolvo essa atitude do Karma Yoga de tal modo que até mesmo com esse estilo de vida rajásico eu estou produzindo, né, crescimento e purificação espiritual, né? Porque agora eu fiz das minhas atividades rajásicas, eu converti as minhas atividades rajásicas em yoga, karma e yoga. Porque eu faço com o espírito, com a compreensão diferente, né? A partir dessa plataforma de compreensão, a gente desenvolve essa atitude. Então, tudo isso, né, é uma função, né, dos nossos momentos kármicos, nossas condições kármicas, A gente tem sempre a opção de chutar o balde, como nós dizíamos, né? Mas na maioria dos casos, se a gente abandona os nossos dharmas, nossos papéis kármicos, a gente não cresce espiritualmente porque a gente desenvolve um monte de sentimentos de culpa, de arrependimento, de etc, que vão perturbar a mente ainda mais. Então é melhor a gente, né, respeitar os nossos dharmas, a menos que nós sejamos, né, um sannyasi por natureza, que por engano eu me tornei um pai de família, um marido, etc., como foi o caso de Abhedananda que nós citamos, né? Então, mas o estilo de vida, aquilo que a Betânia me perguntou hoje na hora do almoço, ela perguntou como é para você, né, não ser mais um pequeno empresário, porque eu sempre fui um pequeno, né, empresário tentando sobreviver. Como é para você não ter mais nada disso? Eu falei, é um alívio, uma grande satisfação, né, de não ter nenhuma dessas atividades. As pessoas, quando eu me livrei do restaurante, elas não acreditavam, os meus clientes de anos e anos. Eu tive restaurante por 10 anos. Era o restaurante mais bem sucedido da cidade de Olímpia, que é a capital de Washington State.
entendeu? Se eu permanecesse ali, eu teria minha aposentadoria numa condição muito cômoda, com muitas reservas. Eu vendi quando o restaurante começou realmente a fazer dinheiro, mas eu não aguentava mais aquela vida, né? Os clientes não acreditavam, Fábio. Quando eles começaram a ouvir dizer que eu estava passando atividade para esse colaborador, esse empregado nosso, etc., eles começaram a perguntar, então, você não vai vender esse restaurante. Eles projetavam em cima de mim, porque ele viu o sacrifício que nós fizemos para criar aquilo, né? Eles disseram, você não vai fazer isso, né? Cara, isso é a sua vida. Assim mesmo. This is your life, man. This is your baby, your life. How can you walk away from this? You know? E como é que eu vou explicar para o cara que aquilo não significava mais nada para mim, entendeu? Que não existia nenhuma insegurança ou medo de me livrar daquele abacaxi, né? Mas eu fui fazer uma consulta com um profissional que faz... Transição? Não, esses profissionais que veem a sua situação, né? E fazem uma projeção das economias que você tem. Consultor Consultor financeiro. financeiro. Para ver assim, olha, você pode aposentar agora, você não pode aposentar agora. Se você aposentar agora, você vai ser assim, 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 vai muito pobre ou muito rico no futuro. Isso aqui é o que você pode ganhar. Quando eu mostrei minha situação para ele, ele falou assim, o que é isso, cara? Você não tem a menor condição de se aposentar, entendeu? Não tem nenhuma condição. Isso aqui é loucura, você querer se aposentar. Eu tinha, maybe, eu não lembro 57 anos. Primeiro que eu não queria trabalhar mais, mesmo jovem, né? E segundo que eu não tinha realmente uma condição financeira para me aposentar. Mas quando você diz, chega, né? Eu quero viver uma vida simples, mas quero viver uma vida em paz, né? Após o reconhecimento, é muito mais fácil tomar essa decisão sem insegurança, entendeu? Eu não tinha nenhuma dúvida, nenhuma insegurança a respeito de de me livrar daquela coisa, né? Eu poderia afirmar que o conhecimento revelado do Vedanta, ele é o responsável pela autorrealização, no sentido de, a partir do momento que o trabalho da pessoa é submeter a sua mente de maneira espontânea e dedicada a esses ensinamentos. Sim. E a pessoa, o único trabalho que ela tem que fazer é simplesmente assimilar esse conhecimento, refletir e contemplar constantemente o ensino dele. Sim, mais ou menos por aí. O trabalho nosso é o trabalho de remover essas noções equivocadas que nós temos a respeito da nossa identidade, nossa natureza. Então, esses ensinamentos do Vedanta, eles não são sobre o Vedanta. Eles são sobre aquilo que nós somos em nossa real identidade e natureza. Né? Então, esses conhecimentos, eles precisam ser compreendidos, assimilados, digeridos, processados, integrados, internalizados, porque o Vedanta é somente sobre eu mesmo, não sobre o Vedanta. Hoje nós estávamos falando isso, todas essas discussões sobre Maya, corpo causal, são muito sutis. E nós não precisamos de saber todos os ensinamentos do Upanishads, né? Eu acho que no livro do James, né, ele fala assim, esses são discussões um pouco mais sutis, etc., mas elas não são necessárias. Você não precisa de compreender tudo isso para se autorrealizar. Depende, né, de cada um de nós. O propósito desses ensinamentos é revelar para o indivíduo a sua real identidade de um modo que às vezes eu coloco como indireto. Porque ele não pode revelar para você aquilo que você já é diretamente, porque você já é. Ele faz isso indiretamente através da remoção das noções, né, que nós temos, né? É uma heredidade maia e das nossas culturas sociais, né? É uma herança dessas noções totalmente insultantes, limitantes a respeito daquilo que nós somos, né? A gente se define como corpo-mente que é totalmente limitado e inseguro, né? Então, ele vai precisar de apresentar todas essas lógicas e muito mais, de modo que toda a nossa ignorância, e cada um de nós tem mais ou menos ignorância. Uma vez uma pessoa me perguntou por que Vedanta tem que ser tão complexo, extensivo e complicado, né?
Aí eu falei assim, é porque a ignorância é complexa, extensiva e complicada. Em alguns casos, em algumas pessoas, a ignorância é muito superficial e simples. Então, um pouquinho de Vedanta resolve o problema, né? Mas em alguns casos, a gente precisa atacar a ignorância. Hã? Não, eu... Precisa, em tantos casos, a gente precisa atacar a ignorância, né, de todos os ângulos possíveis, porque a gente não pode deixar, é como se a gente quisesse, né, remover um vírus do nosso corpo. Aí a gente diz, o único modo é tomar esse antibiótico por 2 semanas, né? Aí você tem que tomar mesmo, porque, né, naquele caso, somente o antibiótico pode resolver isso. Você não pode parar depois de 10 dias, porque é um risco muito grande. Você precisa de destruir, atacar, neutralizar, cancelar toda a ignorância, porque a ignorância é que nem mushroom, né? Ela começa a crescer, é que nem cogumelo. Então, dependendo de cada um de nós, a gente precisa dessa constante exposição a esses ensinamentos, mas é importante que a gente compreenda que esses ensinamentos eles são análises baseadas na nossa experiência e precisam nós precisamos estudá-los e contemplá-los de modo muito prático, no sentido de que nós somos o laboratório, entendeu? E esses conhecimentos precisam ser aplicados em nós. Precisam ser validados. A gente não aceita essas declarações do Upanishads a menos que eu tenha total convicção daquilo que eles dizem. Você que é um amante do Nisargadatta Maharaj, ele de novo diz, você é a consciência, entendeu? Você já é livre, né? Essas coisas. Então essas afirmações são lindas, maravilhosas, mas não necessariamente elas vão resolver todas aquelas suspeitas e dúvidas que eu tenho, que me dizem, continuam me dizendo, yes, but, yes, mas, entendeu? Eu aceito essa afirmação, mas no fundo, entendeu? Eu penso que eu sou o corpo e a mente, por isso que eu trabalho tanto para proteger né? E tudo isso, né? Então, a gente precisa de mais e mais lógica baseada na minha experiência do dia a dia, entendeu? Para provar para a gente que nós não somos esse médium, esse veículo, esse instrumento através do qual nós interagimos com o mundo, mas nós somos a consciência que ilumina a mente, o corpo e o campo, né? Ela anima o corpo, ilumina a mente, ilumina... Então a gente precisa olhar por esses ensinamentos até que o nosso intelecto esteja convencido, porque o autoconhecimento é feito de conhecimento puro. Eu gosto dessa afirmação, é feito de conhecimento puro, não de experiência. A experiência pode servir como um container, um recipiente dentro do qual você possa extrair essa compreensão, né? Então é feito de conhecimento puro, e esse conhecimento precisa ser claro, ele não pode ser vago, abstrato, não pode ser meio conhecimento, meio ignorância, entendeu? A gente não pode deixar de lado as minhas suspeitas a respeito da minha aceitação dessas declarações do Upanishads. Eu tenho que resolver essas suspeitas, essas desconfianças. A gente tem que trazer tudo isso para fora e nós temos que, né, trabalharmos nesse sentido, porque esse autoconhecimento ele se firma na nossa mente somente na medida que ele cancela todas as dúvidas que nós temos, ou as convicções de que não, eu sou o corpo, eu sou a mente, eu sou isso que se modifica com cada experiência, entendeu? Eu sou essa coisa em constante modificação com uma data de nascimento, uma data de óbito que envelhece. Então, essa ignorância é tão profundamente arraigada que mesmo após o conhecimento, o autoconhecimento não é conhecimento inferencial, tem um pouco de confusão. Muitas pessoas pensam que o autoconhecimento seja conhecimento inferencial. Não. Nós utilizamos conhecimentos inferenciais dentro da metodologia do Vedanta para provar para o indivíduo a sua real natureza. Através, não, se tem fumaça é porque tem fogo, né?
Então, todas essas análises inferenciais servem para provar para o indivíduo, né, que ele não é o corpo-mente, mas sim a consciência. Mas o autoconhecimento é o conhecimento direto e imediato, a parokasha yana, né? É o conhecimento direto e imediato. É quando a ficha cai, numa linguagem, né, muito popular no Brasil, quando a ficha cai e você vê aquilo que é o mais óbvio de tudo, entendeu? Né? Eu sou aquilo que eu sempre estive procurando. Eu sempre, através da minha mente, do meu intelecto, eu estive procurando por essa luz que existe iluminando a minha mente e o meu intelecto. É uma compreensão simples, entendeu? Que é revelante, que simplesmente eu me sinto emocionado quando eu falo sobre isso, entendeu? Porque é uma coisa tão óbvia, tão simples e tão libertadora, entendeu? Compreender isso. Mas isso ocorre somente na medida que nós estamos realmente, nós queremos, Papaji costumava dizer, essa compreensão direta, né? Ela é uma bênção de Ishvara, né? Que ele era um guru que usava muita linguagem poética também, né? Ele falou assim, você tem que se tornar tão bonito, uma pessoa tão pura, entendeu? Etc, etc, que a graça do Lorde descende para te abraçar e te beijar, entendeu? Para te liberar, entendeu? Essas construções poéticas, né? Então, em outras palavras, a gente tem que se apaixonar pela nossa existência, consciência, até que a gente compreenda a nossa identidade como tal, e os nossos esforços são instrumentais nessa clique de compreensão, nessa ficha que cai e a gente vê esse fato tão óbvio, entendeu? É um momento que às vezes eu defino como um momento de extrema concentração de sattva na mente do indivíduo. Um momento de sattva, aí você vê aquilo. Muitas vezes as pessoas veem simbólico, né? As pessoas veem isso, mas às vezes esse conhecimento não se torna um conhecimento sempre presente. Porque se um certo grau de purificação não estiver já, né, processado, essas mentes elas vão desafiar, challenge, elas vão, entendeu? Vão criar problemas. Elas vão começar a dizer, não, você está viajando, aquilo ali foi simplesmente uma fantasia, isso e aquilo, entendeu? Não. Elas começam a duvidar daquilo, essas dúvidas, né? Então, quando esse conhecimento direto e imediato, ele se torna firme e livre de dúvidas, ainda assim, né? Esse amor pelo ser e o respeito por esses conhecimentos, que não somente revelam, mas constantemente, né, eles mantêm essa convicção de conhecimento, né? Entendeu? Ela é cultivado. A gente tem amor por tantas coisas na vida. Por trás desse amor por segurança, prazer, virtudes, etc., por trás disso a gente está realmente amando, querendo, valorizando, amando o ser, né? Porque tudo que eu faço é for the sake of my happiness, né? Pelo propósito, da minha felicidade, da minha bem-aventurança, entendeu? Tudo que a gente faz é isso, né? Então, a gente chega num ponto que a gente compreende que esse autoconhecimento é, em realidade, a única fonte realmente de bem-aventurança, de paz, de contentamento, de satisfação e de segurança também, né? Porque nós somos seres humanos sempre em busca de segurança. É a única fonte de segurança. Então, quando isso é muito mais claro, aí a gente vai desenvolvendo gradualmente essa coragem de apostar as nossas fichas, né? No início a gente fica um pouco assim, né? Eu passei por esse dilema sempre, né? Porque os anos foram passando, os cabelos grisalhos foram chegando e eu continuava sem nenhum tostão no bolso, uma criancinha para criar, entendeu? E
continuando, arriscando sempre, arriscando. Aí chega um ponto que diz assim, é melhor eu começar a cuidar de artha, kama, né? Segurança pelo menos, né? Eu falei, eu vou para o mundo, vou arrumar trabalho de novo e vou começar a cuidar dessa coisa. E eu pensei assim, ok, então tudo bem, acabou, eu perdi o meu bilhete da iluminação, porque agora eu vou para o mundão, é impossível você fazer esse trabalho, né? Trapped, né? Enganchado no mundo do trabalho. Eu pensava que fosse impossível. Papaji dava mais ou menos uma indicação que, não, você tem que fazer isso antes de ter filho, família, isso e aquilo. Uma vez que você esteja dentro da boca, da mandíbula do crocodilo, aí você já é muito tarde, etc, etc. Você tem que fazer isso quando você é jovem. Ele estimulava as pessoas jovens, né, etc. Então eu pensei assim, ok, perdi a minha chance, eu tenho que voltar para o mundo para dar educação para o meu filho, isso, vou ficar. Eu falei, acabou. Próximo nascimento talvez, né? Mas aí todos aqueles esforços espirituais começaram a frutificar 20 anos mais tarde e minha mente começou a se tornar satívica, né? Apesar de toda a fricção, o estresse de tentar sobreviver nesse mundo, entendeu? De corre. Aí quando eu vi que a minha mente estava adventando satívica, aí eu comecei a meditar. Quando eu menos esperava, né? So, esse amor, essa coragem, né? Ela aí vai aumentando, porque aí você vai vendo. Isso é realmente a única coisa que eu quero na vida, né? Às vezes eu digo que essa condição de buscador de moksha é um vírus ou uma doença que a gente pega, uma infecção, porque às vezes quando a gente pega essa infecção mesmo, ela não sai do nosso sistema. Às vezes parece que ela sai do sistema por 5, 10 anos, como apareceu no meu caso. Aí quando você vê, você está de novo, de volta nos livros, de volta nas suas sadhanas, de volta aquilo, e vai numa outra sanga aqui, numa sanga ali. Você não sossega. Eu tentei, 2 vezes eu tentei fugir do mundo espiritual, porque eu queria virar uma pessoa normal aqui, de novo. Né? Mas essas vasanas, elas frutificam, né? Mas é isso, é importante a gente compreender os nossos momentos kármicos, respeitá-los, né? E o Karma Yoga é a nossa disposição própria por isso, né? Aí rapidinho os filhos crescem, né, Fábio? Aí, o mesmo que eles não cresçam, entendeu? Você começa a dormir menos e estudar mais Vedanta, né? E contemplar e compartilhar ensinamentos é um privilégio muito grande, é uma sadhana maravilhosa, entendeu? É um grande privilégio. E todos nós somos convidados e encorajados a compartilhar, né? O importante é que nossas motivações, os nossos desejos por trás disso sejam o tanto quanto puro quanto possível, né? E que nós tenhamos, né? Tenhamos sido, ou have been taught, né? Que nós tenhamos sido ensinados, gente, porque o Vedanta, né? Ele requer realmente, na maioria dos casos, né? Requer que o indivíduo tenha um relacionamento muito consistente e constante com as escrituras e com o professor. Então, à medida que a pessoa é realmente humilde, a pessoa é realmente séria, a pessoa é realmente interessada em autoconhecimento e compartilhar esses ensinamentos, na medida que a pessoa não é interessada em prestígio, fama, validação, etc., esses ensinamentos eles precisam ser propagados, né, ou compartilhados. Aí, naturalmente, a gente tem que compreender que compartilhar esses ensinamentos para compartilhar esses ensinamentos precisam ter funcionados em nós primeiro, entendeu? De tal modo que a gente viva os ensinamentos, nós sejamos os ensinamentos, né? Vivos, né? Aí é muito mais fácil as pessoas ouvirem você, mas se você parte de uma plataforma de ego que quer resolver esse sentido, esse sentimento de inadequação, etc., aí é mais difícil, né?
Mas isso é tudo Ishvara, de qualquer modo. E... Legal, ótimo. Gostei muito de conhecer você. Obrigado. Já ouvi algumas vezes nas aulas, né, que o James fala assim, mesmo que você não tenha reconhecido ser ainda, com essa confiança nas escrituras, você pode, entre aspas, mentir para você mesmo. Não era mentir, Fake until you make it, né? repetir isso, que já é uma verdade, mesmo que ainda não seja. O que você falasse um pouco Esse é um ponto muito interessante, porque em inglês a gente diz fake it until you make it. Como é que a gente traduz isso? Não, imite, você imita, você falseia, né? Até que se torne um fato para você, né? Fake until you make it, né? Você Fingir, talvez. você finge, você pretende, né? Mesmo que não seja inteiramente verdade para você. Então, até que seja uma realidade para você. É diferente de simplesmente pensar negativo ou afirmar uma coisa, entendeu? É diferente, tem uma diferença muito sutil, mas muito importante. Se engane, eu acho. Se engane. Você não quer se enganar. E isso não significa que a gente deva andar por aí dizendo às pessoas, eu sou Brahman, eu sou Brahman, eu sou Brahman, eu sou Brahman. Entendeu? Você simplesmente diz para você mesmo, eu sou Brahman, apesar, né, de ainda, né, ser, né, operado por essas vassanas ignorantes. Eu lembro que no meu caso eu tinha essa influência, né, do Nisargadatta Maharaj. Essas afirmações dele eram tão poderosas, eu acreditava nele, muito embora a minha vida não fosse ainda uma traduzida, né, segundo aquelas afirmações dele. E aí quando eu via, eu me comportava mal com a minha esposa, com outras pessoas, entendeu? Aí eu via assim, putz, eu estou longe de ser uma pessoa sábia, uma pessoa realizada, iluminada, etc, etc. E eu dizia para mim, e às vezes para algumas pessoas, eu dizia assim, eu sou a consciência livre e limitada, não importa quantas vezes eu caia, não importa quantas vezes Mithya ou a ignorância me opere, eu jamais aceito o fato de que eu sou o Jiva, entendeu? Eu sou a consciência, apesar de tudo. Eu dizia para mim, dizia para minha esposa, às vezes, algumas pessoas, entendeu? É importante que a gente desenvolva essa convicção, apesar dessa ignorância, né? Que é uma ignorância poderosa, potente, que pervade tudo, né? Então essa coragem de dizer a verdade para nós mesmos e desafiar a Maya e dizer, Maya, fuck you, you know? Eu não aceito, entendeu? Eu sou limitless consciousness. E não importa quantas vezes você me derruba, eu me levanto e eu vou dizer na sua cara de novo, eu sou o Brahman, eu sou a consciência. Mas isso é uma coisa que a gente não faz para fazer propaganda de nós mesmos. A gente faz simplesmente como trabalho interior, né? Isso tem mais a ver com o que no Vedanta é chamado de sankalpas, né? Você faz essa autoafirmação constantemente. A gente precisa de criar aquela vassana, né? Porque o tempo todo, né, eu falo pra mim mesma, eu sou a Betânia, eu sou esse corpo, eu sou... Não só você, todo mundo vai ficar passando isso para você. E como eu tenho confiança, né, no Vedanta, aí que eu olho coisas mais simples, por exemplo, vendo o Karma Yoga funcionando na minha vida então esse ensino que ainda não é tão convicto, para mim, eu, como rajásica, preciso de uma prática. Sim, Karma Yoga. Aqui, mas de essa prática. Sim,
Sim, a gente, a melhor coisa que a gente faz é o que você está fazendo mesmo, né? Expondo a sua mente o mais frequentemente e consistentemente, sistematicamente esses ensinamentos, entendeu? O ensinamento, ele é mágico, ele funciona na medida que as nossas qualificações se desenvolvem, entendeu? O Karma Yoga ajuda o desenvolvimento e a qualificação mais importante, é importante que a gente, né, enfatize isso de novo, é esse desejo, essa convicção, essa confiança de que eu encontrei um meio, um veículo de conhecimento, entendeu? Que com potencial de me liberar, essa confiança, entendeu? E esse desejo, né? Eu quero a liberação e eu confio nos Upanishads como um meio de liberação. Tem uma outra questão que eu queria perguntar sobre a questão de oração, né? Que faz algum tempo, bastante tempo, assim, eu acho que o Mauro pegou lá no site, né? Aquela oração que a gente faz. Fábio, você me faz um favor, querido? Apaga essa luz que eu estou olhando tanto nessa lâmpada que está começando a me... É do Swami Paramahansa. É uma oração delícia. que você fala que você entrega ao campo todas as suas ações, prática de Karma Yoga, né? Sim. E assim, eu tenho uma vassana de oração, né? Eu adoro fazer minha oração todo dia de manhã. Agora eu acordo e faço aquela oração. Mas assim, eu queria saber assim, a gente pode usar essas orações, que tinha até duas, né? Que a gente pegou lá acho que foi no Facebook, né? Do Vedanta. Sim, mesmo. sim. Isso é uma coisa que acaba também virando uma vassana vinculativa? Não, né? Tudo pode virar uma vassana vinculativa, né? Mas isso são ferramentas, né, que servem a um certo propósito e que em um certo ponto a gente vai mudando, vai deixando para trás, mas pode algumas vezes, né, a gente fica apegado, né, à ferramenta e a gente perde a compreensão, o discernimento que a ferramenta servia somente para me ajudar a fazer alguns passos à frente, né? Isso é importante. O Vedanta não é para ser carregado, entendeu? O Vedanta é para ser examinado, contemplado, e aí a gente joga fora o Vedanta. É porque eu fico com a impressão que aquela oração me ajuda a, tipo assim, me conectar também de manhã. Sim. Entendeu? Assim, e lembrar que a ideia é estar entregando, até porque eu trabalho, tudo, tem essas coisas todas da vida, é normal, né? Então eu fico com a sensação que aquilo me ajuda. Naturalmente, é só para ilustrar, teve um período na minha vida que eu não conseguia viver sem fazer Vipassana Meditation, né? Aí mais à frente, isso depois de ter desenvolvido um pouco mais de purificação mental, porque no início eu não conseguia sentar e meditar, né, Vipassana. Aí, em um certo ponto, Vipassana começou a funcionar, eu amava fazer Vipassana. Aí, mais à frente, eu encontrei Nisargadatta Maharaj e ele ensinou aquela meditação do que eu sou, eu existo, né? Aí, aquela meditação clicou para mim, né? Aí, gradualmente, eu fui abandonando a Vipassana. Mas, no início, eu ainda fazia Vipassana porque o Vipassana servia como ponte, né, para entrar na meditação eu sou, eu existo. Se minha mente era um pouco muito perturbada, eu não estou conseguindo entrar naquela meditação mais sutil, eu fazia, né, o Vipassana por 15, 20 minutos, 30 minutos, aí minha mente, né, se tranquilizava, aí eu mudava de canal um pouco, entrava... Tá, a gente vai usando essas ferramentas até quando elas servem o propósito de, né, me ajudar, né, nos ajudar. Aí chega um ponto que você olha para a meditação, né? Tem pessoa que está me criticando no internet, dizendo que o Alindo agora diz que não medita já desde 2011. Chega um ponto que, né, você abandona até mesmo a meditação, abandona tudo, né? Então tudo isso a gente não precisa carregar essas coisas o resto da vida, inclusive o Vedanta. O único motivo que eu fico, né, sempre envolvido com essas coisas é porque Ishvara me designou, né, com grande privilégio, me sinto, né, essa oportunidade de
propagar, de compartilhar esses ensinamentos, né? Então eu procuro fazer o meu melhor possível, né? Senão eu estaria assistindo muito mais futebol. É uma partida boa hoje. Teve 2 partidas boas. Vedanta funciona, essa história de remover a ignorância e viver uma vida mais feliz, etc., é uma verdade, entendeu? O resto, né, o aspecto esotérico, a gente deixa para lá, se vai reencarnar de novo, não reencarnar, etc. Não interessa que a gente quer viver em paz, em tranquilidade, sem medo, sem aflição, sem angústia, né, sem perturbação mental, emocional, né? Os anos que restem para a gente, né? A vida do Jiva passa rapidinho. A gente não quer passar 40 anos, 50 anos ganhando dinheiro de tal modo que um dia eu possa me aposentar e relaxar. Aí quando eu tiver 60, 70 anos eu vou relaxar, o que ocorre? Eu abusei tanto da minha mente que a minha capacidade de relaxar foi totalmente comprometida. Você vai comprar remédio. Comprar remédio para relaxar, para dormir, até mesmo para dormir. Então a gente tem que ficar no malabarismo, né? Desenvolver um pouco de sabedoria, organizar nossas vidas, encontrar equilíbrio, moderação, né? E fazer essa vida de malabarista, que é o mundo material e espiritual ao mesmo tempo, né? Que não é coisa simples, né? Por isso que nós temos Karma Yoga. Karma Yoga é a chave, né? Qualquer que seja o meu estilo de vida, mesmo que seja extremamente rajásico, eu tenho uma yoga que naturalmente, né, sem que eu tenha que mudar a minha vida completamente, vai transformando as minhas ações em yoga. Por isso que eu sugeri ao Fábio também de começar esse grupo novo em torno da Karma Yoga. Por isso que eu gosto também do Bhagavad Gita, né? Porque Karma Yoga é a chave para a gente, né? Para nós, pessoas do mundo, né? Eu nunca lembro de onde, mas eu tenho algum satsang do James que ele fala de Karma Yoga como imitação do ser. Você já ouviu ele falar isso? Não penso. Eu vi um texto dele, né? Imitating the Self. Imitating the Self? No sentido de que é isso que a gente estava falando agora há pouco, né? De autoafirmar-se como ser, até que seja um conhecimento direto, no sentido de que você está no mundo agindo, mas constantemente dentro da sabedoria de que você já é completo e, portanto, você não fica preso às expectativas dos resultados. Ok. Então amanhã, um dia novo, amanhã é o quê? É o sexto, sétimo, né? Aí a gente. Ok. Então a gente tem 2 dias e meio. Ou 3. Quinta, sexta e sábado a gente. Sexto dia, não sexta. Sexto dia. Ok. Om Purnamida Purna. Estou cansado realmente. Vai. Puxa. Om Purnamada Purnamida Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord.